Boa noite. É um prazer retornar a esta casa e atendendo pedidos, acompanhado mais uma vez do Manuel, o nosso querido irmão, amigo irmão, que tem a voz que encanta a todos. E eu devo dizer que os convites feitos nas casas espíritas já colocam, traga Manuel. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite da casa, mais uma vez aqui com todos vocês. E para a nossa reflexão desta noite, nós trouxemos o tema que vocês já estão vendo: Jesus, modelo e guia da humanidade. Jesus Cristo, tido como Espírito Superior. E quando fala em superioridade de Cristo sobre os homens, não significa falar de uma superioridade de querer ser melhor do que as outras pessoas. Essa superioridade era relativo às qualidades de seu corpo. Olha só, mais do que seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta. E também, quando se fala do espírito superior, dizia respeito ao seu perispírito, que era alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, alguém pode perguntar, por que quintessenciada? Por que essa expressão alusiva a Jesus? Por quê? Jesus, essa quintessenciada significa a quinta essência. Em outras palavras, o mais alto grau de pureza. Imagine vocês, um espírito considerado com o mais alto grau de pureza. E essa pureza de seus fluidos perispirituais lhe conferia imensa força magnética. Olha só, essa força magnética que atuava sobre o corpo como se fosse uma carga elétrica, região de um campo magnético. Aristóteles, ele definia como essa quinta essência como sendo o elemento etéreo que compõe as esferas celestiais. Alguém perguntar, e o que vem antes da quinta essência? A terra, a água, o fogo e o ar. Então, Jesus, o seu perispírito, ele recebia essa influência da quinta essência. Jesus é um dos pontos fundamentais do pensamento espírita. E mais uma vez eu poderia dizer assim para vocês, por que pensar assim? Então vamos lá em João 18:36. O que está lá dito? O que atribui a Jesus? O meu reino não é deste mundo. Quando Jesus falou diante das autoridades romanas, quando indagado, és rei? E ele respondeu, o meu reino não é deste mundo. Jesus se referia a esse mundo físico que continua tão voltado para as coisas materiais. Eu há pouco conversava aqui com meu amigo Manuel,
como é que hoje está a humanidade em guerra. E essa guerra advém de querer mais e mais o poder. Não importa quantas vidas são ceifadas. Pois bem, então Jesus, ele ensinou a todos nós, quando aqui esteve, que nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, as coisas do reino e deixasse as coisas materiais, essas coisas que a traça não come, as coisas que a ferrugem não corrói e que o ladrão não rouba. Então vamos nos preocupar mais com as coisas celestiais. E a indagação que nós fazemos a nós mesmos, isso acontece? Acontece isso? Cada vez nós mais estamos preocupados com as coisas materiais. E isso faz com que venham as intrigas, venham as brigas, venham até morte. Porque o apego pelas coisas materiais o apego continua com muita intensidade. Jesus também, quando aqui esteve, ele falava da existência da imortalidade da alma. E o que é que ele dizia? O que é que ele disse? É necessário que eu vá primeiro para preparar esse lugar. Pois se eu não for, o Consolador não virá. Olha só. É preciso que eu vá primeiro. Então, quando ele diz que eu vá primeiro para preparar, já está falando que nós, aqui neste planeta Terra, nesta encarnação, quando há a morte do corpo físico, mas o espírito permanece porque o espírito é imortal. E outra indagação que nós poderíamos fazer aqui: que consolador é esse a que esse Jesus referia? Então vamos lá, aqui voltando, deixa eu olhar aqui, me atrapalhei aqui. Bom, que consolador é esse que Jesus se referia? O consolador, quando Jesus falava naquela missão, seria a espiritualidade, seria algo do plano espiritual, cuja missão seria de poder vir para acalmar, através das mensagens, os nossos temores. Mensagem que tragam para nós encher-nos de esperança. E quando se fala em esperança, acalmar todos nós, a nossa consciência, não estava apenas falando em aclarar o que está contido no Evangelho, que é muito fácil pegar aqui o Evangelho e explicar para todos nós o significado das palavras que lá estão contidas. Jesus falava que mais do que a clareza do Evangelho, a mensagem deveria vir para que nós aprendêssemos a mais vivenciar o amor a favor do nosso semelhante e materializar a verdadeira caridade. É isso que Jesus quis dizer com a vinda do Consolador. Olha só, trazer essa mensagem de paz para que nós possamos, através dessa mensagem de Jesus, viver nessa mansidão, viver em pensamento de misericórdia, de perdoar as ofensas. Bem, então, quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, todos nós sabemos que Kardec, quando estava naquela missão de codificar o Livro dos Espíritos, ele tinha naquele momento, entrava em sintonia com aqueles médiuns que estavam ao seu redor, com a espiritualidade superior. E lá, na questão 886, está registrado que Kardec
fez a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E qual foi a resposta da espiritualidade? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa foi a resposta dos Espíritos. E podemos trazer para nós, perguntando a nossa própria consciência: nós estamos sendo benevolentes para com todos? Estamos? Será que estamos? Nós estamos sendo indulgentes para com as imperfeições alheias, quando muitas vezes o necessitado somos nós mesmos. Mas o que é que nós fazemos? Cobramos, julgamos e não queremos ser julgados. Não é verdade? Será que eu estou aqui falando alguma coisa de diferente? E isso acontece porque nós estamos ainda nesse estágio de espírito em evolução. Mas cabe a cada um de nós, com o conhecimento do Evangelho, procurar colocar em prática esses ensinamentos. É fácil? Não. Mas se nós formos deixar sempre para amanhã, sempre para um outro dia, nós não vamos sair do plano zero. E lá em João, capítulo 14, 26, quando Jesus, mais uma vez, com a sua misericórdia, com a sua simplicidade, com o seu conhecimento, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tanto quanto vos tenho dito. Olha só o que Jesus diz: é quando o meu Pai enviar, e esse que vai trazer os ensinamentos, vai fazer com que ninguém esqueça dos ensinamentos que aqui eu deixei. Pois bem, então daí, quando ele diz que o meu Pai enviará, o Consolador não é Jesus. O Consolador, quando nós estamos tendo conhecimento que Kardec tinha toda aquela sintonia com a espiritualidade superior, podemos dizer hoje que a doutrina espírita, ela faz esse papel. Não há, portanto, como falar de doutrina espírita se nós não compreendermos Jesus como sendo esse ser único que Deus nos concedeu para ser o nosso guia, o nosso modelo para toda a humanidade. E na questão 625, também do Livro dos Espíritos, quando foi feita a indagação por Kardec, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a espiritualidade superior respondeu apenas com uma palavra: Jesus. Agora, por que modelo? Modelo é tudo aquilo que nós copiamos, em qualquer sentido prático. Modelo é o que nós copiamos. Então, essa palavra também é levada para Jesus copiar. Guia. Por que o nosso guia? O que é o guia? Guia é aquele que nós seguimos. Quem faz uma viagem para qualquer lugar fora daqui, quando tem um guia, quando nós não se conhecemos, nós seguimos aquele guia. E nós acreditamos que o que ele está falando, essa é a região tal, isso aqui aconteceu, tal, tal. E aqui o guia
para nós seguirmos é o Jesus. E como seguir? Através de seus ensinamentos, através das lições que ele deixou aqui para nós. Podemos também indagar como seguir Jesus? Pelos seus ensinos, é muito fácil. Como copiar Jesus? Pelos seus exemplos. Por quê? Porque Jesus, ele é o exemplo do próprio exemplo. E Jesus, ele ensinava fazendo, e ele fazia ensinando. Vamos, após essas minhas primeiras palavras, fazer aqui uma pausa para a primeira apresentação do Manuel, que ele vai trazer a música A Prece, que ali se encontra ali a letra. Boa noite a todos. A beleza desse momento é porque todos nós que viemos aqui, viemos em busca de um poder espiritual. E a beleza também desse momento é que a gente pode agradecer ao Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, pode cantar, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que lindo, né, pessoal? Como a música traz uma psicosfera diferente no ambiente aqui de uma casa espírita, não é verdade? Gostaram? Sim ou não? Sim. Isso, vamos ter essa energia aqui, tá? Muito bem. O livro O Caminho da Luz. O
Quem já teve a oportunidade de ler essa obra? Menino da Luz. Quem mais? Olha aí, viu? Tá vendo aí? 3. Começa por 1, não é? 2, 3, mais aqui, não é verdade? Então, lá no capítulo 1, a Gênese planetária, nós vamos lá entender que Jesus foi o ser, esse espírito superior, que acompanhou a formação do nosso planeta. Sabe quanto tempo? Há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo. 4,5 bilhões de anos. E nós vamos também entender que Jesus esteve por 2 vezes, antes de vir aqui entre nós, nesse cenário. Primeiro, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. E depois, com a reunião com outros espíritos de muita grandeza, para decidir a sua vinda aqui para nós, entre nós, para trazer a lição imortal de seu evangelho. Então, sei lá, capítulo 1 é Gênese planetária. E Jesus, quando aqui esteve conosco, ele curou cegos, curou surdos, curou leprosos, fazia cura até à distância e outros tantos milagres. E um dos seus milagres está lá escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 35 a 43, o cego de Jericó. O que Lucas conta acerca dessa narrativa aqui? Que Jesus, ele saía de Jerusalém em direção a Jericó. E lá em Jericó, à beira do caminho, se encontrava um cego, sentadinho. O cego Bartimeu, que nem nome tinha, porque filho, Timeu. Então, era conhecido como filho de Timeu. E o cego de Jericó, ele percebeu que naquele momento um grande alvoroço, diferente dos dias atuais, daquele momento presente. Era Jesus que vinha acompanhado de seus apóstolos e muita gente o seguindo. E ele perguntou, o que é que está acontecendo? E falaram para ele, é o Nazareno que está passando. E prontamente ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, ele gritava, e aquelas pessoas que estavam ao seu lado diziam, cala-te, cego, fica na tua, não perturba, deixa o Nazareno em paz, fica na tua, cego, fica lá no teu lugar. E ele não se acovardou, ele não se amedrontou e gritava mais alto. Até que Jesus se volta e diz, trago até aqui. E no momento que disseram, olha, ele está te chamando, ele que usava uma capa, a capa simbolizava que ele era um pedinte oficial, tinha que receber a determinação para poder pedir, tinha aquela capa, e quando ele se levanta, ele pega a capa e joga fora. E vai ao encontro de Jesus. E Jesus pergunta, que queres que eu faça? Claro que Jesus já sabia o que ele queria, mas ele disse, eu quero ver. Jesus disse, veja. Olha só, veja. Em seguida, Jesus disse, a tua fé te salvou. Olha só a humildade, a grandeza desse Espírito
Em nenhum momento Jesus disse, eu te curei. Não, ele disse, a tua fé te curou. E a partir daquele momento, o cego de Jericó passou a seguir Jesus. Não nas caminhadas de Jesus, mas através dos ensinamentos do Cristo. Porque no momento em que ele adquiriu a sua visão, ele sabia perfeitamente dos tormentos, do sofrimento daqueles que também estavam, como ele se encontrava, sem a visão. E ele foi trabalhar por aquelas pessoas. Noutra passagem, que está no livro de Divaldo Pereira Franco, uma psicografia do espírito Amélia Rodrigues. O nome do livro é O Essencial. E eu pergunto, quem já leu esse? Ninguém? Ninguém, né? Então, anote aí, coloque aí o nome na consciência aí, diga, e procure ler O Essencial. Psicografia de Divaldo Franco, do espírito Amélia Rodrigues. E eu trouxe aqui um episódio que está lá no item 4, chamado A Verdadeira Cura. Lá, o Espírito comenta o que aconteceu com o leproso de Sidom. Sidom, uma bela cidade fenícia, a terceira cidade maior do Líbano, que fica à margem do mar Mediterrâneo. Fica distante 393 quilômetros de Cafarnaum, onde se encontrava Jesus. E esse leproso, todos nós temos conhecimento que as cidades, elas eram todas cercadas de muralhas, para ficar protegidas. E no momento que esse leproso de Sidom ficou acometido da lepra, a primeira pessoa que o jogou fora foi sua própria esposa. Sai daqui, leproso não fica, vai lá para o vale dos imundos do leproso. E os filhos também ajudaram, vai para fora. E ele, naquele tormento, ele soube que Jesus estava em Cafarnaum, como eu disse, a 393 quilômetros de distância. Mais longe do que daqui para Maceió. E ele foi. Ele tinha certeza que, chegando até o mestre, ele seria curado. Caminhava durante a noite, e pela manhã ele procurava abrigo entre as árvores. Falhou aí? Eu vou ligar e desligar. Pois bem, então, ele chegando perto de Jesus, Jesus fez a mesma pergunta. Que queres que eu faça? E nesse ponto, como diz o Espírito, ele não disse, eu quero ser curado. Simplesmente ele disse, eu quero ter paz. Eu quero conseguir a minha paz. Imagina vocês o que é o leproso chegar, todo mundo afastando, sai de perto de mim, né? Que situação. Pois bem, então, Jesus olhou para ele e disse assim, a tua fé, com tua fé tu estás curado. Pois bem, e sabe o que foi? Qual foi a reação desse leproso quando ele olhou e livre da lepra? Qual foi a reação dele? Qual foi a sua reação? Foi simplesmente de voltar para a sua terra natal. Voltar para a sua terra natal. E a partir daí, ele
abriu lugares, criou lugares para cuidar aqueles que estavam com hanseníase. Olha só a grandeza desse espírito. Ele podia muito bem, depois de curado, ir viver a vida dele. Mas não, em agradecimento ao Mestre Jesus, aquele sentido de gratidão, ele foi cuidar daqueles que estavam doentes por aquela mesma situação que ele passou. Deu aí um problema técnico, mas nós vamos continuar aqui, ok? Pois bem, então, um outro episódio, vocês só não vão ver aqui, mas as figurinhas, né? Que ajuda. Que nós vamos aqui comentar é quando Jesus fez a cura de um homem no dia de sábado. Sabemos que os judeus, eles tinham o chamado Shabá, o dia de sábado que era dedicado ao descanso. Não se podia fazer esforços. Pois bem, então Jesus, no momento que curou uma pessoa naquele dia de sábado, ele passou a ser criticado pela cura, porque não podia trabalhar no dia de sábado, não podia fazer esforços. E qual foi a reação de Jesus? Será que Jesus foi procurar intriga com aqueles que eu estava colocando naquele lugar porque ele fez aquele trabalho no dia de sábado? Jesus simplesmente respondeu com aquilo que Lucas colocou no capítulo 15, no versículo 3 a 7, com a parábola da ovelha perdida. Jesus disse assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma que se desgarra, não deixa as 99 e vai à procura daquela que se desgarrou? Isso falando na mansidão com aqueles que eu estava criticando. E diz: aquele que segue firme em busca da sua ovelha perdida, e a encontrando, coloca nos ombros com muita alegria e traz de volta para casa. Olha que lição que Jesus deu, né? E ele disse: se nós agimos assim para com o animal, por que não fazer igual com os nossos irmãos necessitados? Aí Jesus termina essa grande lição dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No Evangelho de João, no capítulo 2, lá está a narrativa do primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus transforma a água em vinho, vence, né? Ele vence a química. E foi o único evangelista que faz esse relato. Maria, mãe de Jesus, estava com ele na festa. E naquele tempo as festas duravam 3 dias. Era muita farra, né? 3 dias. E logo no primeiro dia, olha que falta vinho. Faltou vinho. E Jesus é chamado por Maria, que diz: meu filho, encontre uma solução. Aí Jesus pede para que coloque 6 jarras de pedra, 6 jarras de pedra, encha esses potes de água e transforma essa água, toda a água, em vinho. Mas Jesus não transformou apenas água em vinho, ele transformou em vinho de uma excelente qualidade, ao ponto do mestre, que lá estava tomando conta da festa, indagou ao seu dono: mas o que nós observamos, o que é normal, é quando se inicia uma festa, nós oferecemos o vinho de melhor qualidade. E quando todos já estão eufóricos, já estão com a barriga cheia de vinho, então começa a soltar aquele de qualidade inferior.
E você fez o contrário? Deixou o vinho de melhor qualidade por último? Olha só, a grandeza do ensino do Mestre Jesus. E outra, por causa do nosso tempo aqui, Lucas, no capítulo 8, versículo 43 e 45. A mulher com fluxo sanguíneo, de sangue. Há 12 anos, essa mulher tinha um fluxo de sangue ininterrupto. Gastou o que tinha com aqueles médicos, aqueles doutores, aqueles entendidos da sua situação. Não conseguiu êxito. E nesse determinado dia, quando ela soube que Jesus estava nas proximidades, ela disse: eu vou me aproximar de Jesus. Não vou precisar nem falar com ele. Eu tenho a certeza que se eu tocar na sua veste, eu vou ficar curada. E assim aconteceu. Quando Jesus passava, ela com muito esforço conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Jesus perguntou para seus discípulos: quem tocou em mim? E Pedro disse: como? Mestre, se todos aqui te empurram, como é que nós vamos saber quem tocou em você, mestre? Ele disse: mas eu sinto que uma virtude saiu de mim. E a mulher se apresentou: fui eu. E ele disse: a tua fé te curou. Prontamente ela ficou sarada daquele problema que ela tinha há 12 anos. Pois bem, feitas essas considerações, vamos para a nossa segunda pausa, com Manuel cantando Cura, Senhor. Você aproveita você aí. Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E Ele nos dá a garantia, porque Ele conhece o nosso coração. E toda canção é uma oração, porque a espiritualidade amiga, ela conhece o nosso íntimo. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quantas lembranças me faz adormecer. Sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói.
Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças que eu quero esquecer, deixam um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que maravilha, Manuel. Eu é que não sei mais ir para as casas espíritas sozinho, viu? Uma senhora falou aqui, não sei se ela está presente. Ela me chamou a primeira vez que Manuel veio e ela disse: o senhor agora está encrencado. Está aqui essa pessoa? O senhor está encrencado, porque agora vai ter que trazer Manuel sempre. Ainda bem que o Manuel é parceiro, amigo e vem, né? Ok? Pois bem, então, indo agora para o relato de Mateus, ainda bem que a imagem voltou, 16, 13 e 14. Esse relato, Jesus, ele vinha lá de Fenícia para a região de Cesareia de Filipe. Então, em dado momento, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Repousando um pouco daquela viagem, né? Tudo era feito ali andando, na caminhada. E Jesus olha bem dentro dos olhos dos seus apóstolos e diz assim: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Essa pergunta. Então, responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros afirmam que tu és João Batista, ou qualquer um outro profeta ressuscitado. Olha como ninguém sabia, né, quem realmente aquele espírito. Começaram a comparar com outros espíritos e nenhum acertou. Aí Jesus está mais, agora esse relato em Mateus 16, 13 e 14. Jesus pergunta: e vós? E vós? Quem dizes que eu sou? Então, Simão se adianta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pela primeira vez estava ali Jesus recebendo o nome de Cristo, que do grego significa, essa palavra, Cristo significa ungido, significa esperado, significa o mensageiro. Pois bem, aí Jesus olha para Simão e diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou, dizendo para Pedro, não foi a carne, não foi ele mesmo que revelou,
mas foi Deus, o meu Pai, que está no céu, quem te inspirou a dizer tais palavras. Olha só. Por isso, essa mensagem que o Cristo deixou para nós, que ela vai durar para sempre. E por isso mesmo nós somos chamados de cristãos. Aquele que segue a mensagem do Cristo, aquele que acredita, e assim nós entendemos, que acredita nos ensinamentos que Cristo nos deixou. Pois bem, então, aí está uma imagem para que fique bem centrada dentro do nosso cérebro, da nossa consciência, Jesus. Cristo, que deixou a mensagem que durará para sempre. Mensagens que são atemporais. Ele falava há 2000 anos, mas que têm hoje o verdadeiro sentido do que ele deixou. Por isso são atemporais. Como eu falei há pouco, nós por isso somos chamados cristãos, porque representamos aquele que segue a mensagem do Cristo. E em Lucas 22, 42, ele faz menção àqueles momentos de agonia quando Jesus estava na cruz. E percebam só a grandeza desse Espírito. Não estava se lamentando, não estava blasfemando, não estava colocando culpa a ninguém. E o que ele diz? Olha, com esforço, consegue, olha, e diz, dirigido a Deus, não se faça a minha vontade, senão a tua. Prova maior que ele não estava reclamando, dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha, naquele momento de extrema agonia. E em Lucas 23, 34, ele relata que Jesus olha, se dirige a Deus e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa referência ele fez justamente para aqueles que o condenaram, aqueles que fizeram com que ele fosse ao sacrifício. E a reação dele foi, perdoa. Ele não sabe o que fazem. E neste momento de reflexão que todos nós devemos ter, como é que nós estamos? Estamos perdoando aqueles que nos ofendem? Às vezes, pequena coisa, né? Basta um olhar diferente, a pessoa já está com a arma na mão. Então vamos, doravante, para aqueles que nos ofendem, vamos lembrar desse momento que Jesus diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. E vamos fazer também esses mesmos gestos. Aí, repetindo a imagem do Cristo, que é um ser que trouxe uma mensagem de vida eterna. Ensinamentos que nunca estarão em desuso. Cristo, ele pode ser entendido como amor, humildade e exemplificação. Que essas nossas palavras de hoje possam servir para a nossa reflexão. Que nós possamos ser verdadeiros seguidores do Cristo. Porque com certeza Deus está seguindo as nossas ações, os nossos passos, os nossos procedimentos. E para encerrar, mais uma vez, Manuel, cantando, eu navegarei, e eu gostaria que todos acompanhassem Manuel dessa vez, todos.
apóstolo Paulo diz que nós estamos cercados de uma multidão de espíritos. Em especial, em uma casa de poder como essa, uma casa de oração, certamente os benfeitores espirituais estão aqui para ouvir o pedido de cada um de nós que trazemos no coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Pentecoste, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Como em Pentecoste, enche-me de novo. Espírito, Espírito, Como Pentecoste, enche-me de novo. Eu navegarei. Muito bem.